Meus amigos, sinal de alerta ligado no Fortaleza. Leão foi até a Arena MRV enfrentar o Atlético Mineiro e perdeu a terceira partida seguida pelo Campeonato Brasileiro. E aí eu já vi vários torcedores falando, pô, Dudu, e agora, né? Qual é a nossa expectativa? Qual o nosso objetivo para essa reta final? Faltam 9 jogos, o Fortaleza estaciona com 42 pontos e esse jogo contra o Atlético Mineiro com diversas falhas individuais, né? Tobias Figueiredo, Gonzalo Escobar, Marcelo Benevenuto, um ataque que não causava nem cócegas ao Atlético Mineiro, enfim, tudo isso eu vou falar nesse vídeo aqui, nesse dia de finados, né, dia 2 de novembro de 2023, feriadão, tentar entender essa fase do Fortaleza. E aí, para você, o sinal de alerta tá ligado? Acende se não ganhar do Flamengo, qual a situação? Dizendo nos comentários, já chega deixando tua curtida, teu like, teu joinha, que fortalece demais o nosso trabalho por aqui. E simbora para mais um vídeo. E já na tela, rapaziada, a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro, né? O Botafogo empatou nada, né? Perdeu pro Palmeiras, mas bora olhar lá para baixo nessa página, né? Na primeira página, Fortaleza estacionado com 42 pontos, com 2 jogos a menos, é verdade, em relação ao Fluminense, em relação ao Atlético Paranaense, mas ainda vê o Cuiabá jogar essa rodada. O Cuiabá ainda joga nessa rodada 31 e pode ultrapassar o Fortaleza. Além do Cuiabá, quem mais pode ultrapassar? O São Paulo ainda joga. São Paulo não ultrapassa por questão de números de vitórias, né? Mas o Fortaleza pode aí acabar a rodada na 10ª colocação, mesmo com esse asterisco de 2 jogos a menos. Isso preocupa. E aí eu quero logo entrar em um papo. Fortaleza não tem risco de rebaixamento. Aí deve estar falando, Dudu, tu tá maluco, pô. Dudu, tu tá maluco. Olha para baixo aí, velho. O Goiás ainda joga essa rodada, tem 32 pontos. Está a 10 só do Fortaleza. Tu quer dizer que o Fortaleza não tem mais chance de rebaixamento? Chance tem, rapaziada. Enquanto não tiver nenhuma chance matemática, existe chance de rebaixamento. Mas não cai. Assim, a gente tem 9 jogos ainda. Fortaleza, pela média histórica, com mais um ponto, basicamente está garantido. Mas rebaixamento não é uma questão para o Fortaleza e a gente não pode ficar nessa maluquice. E aí, de novo, tá? Eu já falei isso na live pós-jogo, mas eu quero repetir aqui porque são dois públicos diferentes. O torcedor é meio emocionado demais, pro bem e pro mal. Isso aqui eu me incluo, tá? A gente ganha jogos em sequência. Eu lembro na sequência que a gente foi pegar o Vasco, depois pegaria o Bahia fora, e na sequência pegaria o Botafogo antes da final da Sula. Eu vi a gente falando, meu irmão, se ganhar do Vasco e do Bahia, tem que encarar o Botafogo com os titulares, porque ainda temos chances de ser campeão. E aí agora, após 3 derrotas seguidas contra Vasco, Bahia e o Atlético Mineiro, eu já vejo o caos ser instaurado e seremos rebaixados, podemos ser rebaixados, né? Seremos não, né? Tem gente falando, podemos ser rebaixados. Cara, superem isso, tá? Superem isso. A gente só tem que alinhar as nossas expectativas. Fortaleza não luta mais por Libertadores. Ponto. Ponto. Fortaleza, cara, para vocês terem noção, só teremos G6. Se o Fluminense for campeão da Libertadores, para abrir um G7, o Fluminense tem que estar entre os 6. Então só teremos G6. Hoje o sexto colocado é o Flamengo com 50 pontos com 30 jogos. O Flamengo tem um jogo a menos, uma rodada ainda para fazer. E Fortaleza tem 42 pontos com 29 jogos. A distância já está muito grande, cara. Então a gente não pode mais olhar para a Libertadores. E mais do que isso, a gente não pode encarar, não chegar numa Libertadores como uma frustração, tá ligado? Como um baque. Talvez isso aconteça por conta de ter perdido a final para a LDU. Se a gente vence a Sul-Americana, a gente estaria já na fase de grupos da Libertadores da próxima temporada. Isso não aconteceu, mas isso também não pode mudar a nossa realidade. Qual era a tua expectativa
no começo da temporada para o Fortaleza no Brasileirão. Eu lembro de bater muito aqui na tecla de que, meu irmão, a gente precisa superar a maldição dos 5 anos do Nordestino. A gente precisa permanecer na Série A por mais uma temporada. A gente precisa se consolidar, chegar longe na Sula e tal, e tudo isso aconteceu. A gente não pode tornar isso agora um pesadelo. Claro que o sinal de alerta se acende pensando em 2024, cara. A gente, contra o Atlético Mineiro, teve que jogar com uma linha de defesa completamente modificada, só o Tinga de titular, jogamos com Benevenuto, Tobias e Escobar, e não ironicamente, os três foram protagonistas dessa derrota. O Tobias falha no primeiro gol do Atlético Mineiro, o Bene falha no segundo, o Escobar comete pênalti no terceiro, e o Tobias já é um combo maior, né? O Tobias estreia contra o Goiás fazendo gol contra, aí ele vai ok contra o Grêmio, na partida contra o Bahia ele falha no segundo gol do Bahia, e nessa partida contra o Atlético Mineiro ele falha novamente, né? Então ele tem erros capitais em 3 dos 4 jogos que ele atuou. É muita coisa. É muita coisa. Aí muita gente pergunta, pô, e o Chapo? Cara, não sei. O Chapo é pior que ele, né? O Vojvoda acompanha os treinos, a gente não. E detalhe do Chapo azarado, né? O Tobias sente a coxa, né? A virilha ali no final do jogo, pede substituição, mas a gente já tinha feito todas as 5, né? O Chapo teria a tal grande oportunidade da vida dele e tal, e não aconteceu. Mas enfim, sobre elenco, cara, a gente precisa fazer vários ajustes de elenco na próxima temporada. E eu fico tranquilo porque toda temporada o Fortaleza passa por uma reformulação. Toda temporada, sem exceção. Comparem o Fortaleza que jogou a última rodada de 2022 com o Fortaleza de agora, com esse time titular. O João Ricardo chegou esse ano, o Bruno Pacheco chegou esse ano, o Pochettino chegou esse ano, o Lucero, o Marinho, o Machuca ou o Guilherme. Então, assim, meio time é modificado. Esses ajustes vão acontecer, a diretoria sabe que precisa e vai no mercado. O sinal de alerta, no meu caso, está ligado pensando em 2024. Pensando nessa temporada, é terminar um ano com tranquilidade, fazendo honrando nosso torcedor. Domingo tem Fortaleza e Flamengo. Na sequência já tem Atlético Paranaense e Fortaleza. Depois Cuiabá e Fortaleza. Enfim, não tem mais tempo de respirar, não. Teremos 4 jogos ainda dentro de casa e é buscar a maior pontuação possível. Se isso nos coloca só numa Sula, cara, aceitar. Se isso nos coloca num top 10, né, numa primeira página, sensacional. Se isso nos coloca numa Libertadores ou perto dela, massa. Mas a gente precisa alinhar nossas expectativas. Isso aqui eu tô falando como um torcedor, não tô falando como um comunicador em si. Torcedor, papo de torcedor para torcedor, que eu precisava ter com vocês aqui, tá? Inclusive, vídeo bem curto, tô gravando na madrugada de quarta para quinta-feira, eu trabalho nessa quinta-feira, então um vídeo mais opinativo aqui para você. Deixa teu like, se chegou até o final, comenta, sabe o que? Comenta BL, tá? Comenta isso só para ajudar aqui no engajamento mesmo. Um abraço a todos e eu tô morrendo de sono. Valeu!